Olá galerinha, tudo bom? Professor Celso aqui mais uma vez para a gente dar continuidade às nossas aulas, né? O conteúdo está fluindo direitinho. Esses primeiros conteúdos são os conteúdos mais simples. Sempre que possível eu vou estar fazendo um videozinho aqui para justamente estar explicando, estar tirando dúvidas que porventura vocês tenham, tá bom? Estou usando como base o próprio livro de vocês. Só que como nem todo mundo recebeu, aí fica complicado de eu dizer, a página tal do livro é atividade, página tal do livro é atividade. Então, para todos os efeitos, eu já estou trabalhando com o livro, porém eu estou recortando as atividades, eu estou mandando em PDF. Então, para ficar mais fácil de vocês poderem me dar um retorno sobre isso aí, né? Então, mais uma vez, só lembrando, meu nome é professor Celso Menezes, eu sou professor do sexto ano B e C. Gostaria que vocês, os que ainda não começaram a enviar atividade, me enviem as atividades, por favor, porque elas servem também como avaliação. Aqui em cima está o meu zap, que também está presente lá no grupo. Quem não faz parte do grupo, procure por favor dar um jeito de entrar no grupo para a gente poder se comunicar melhor. Tem um grupo do sexto ano da escola, para a gente poder ter uma aproximação melhor, para vocês poderem estar usufruindo mais, né? Então a gente está aqui para ajudar, eu estou aqui para ajudar, a coordenação, a direção da escola está sempre pronta a ajudar vocês. Então espero que vocês também possam buscar essa ajuda. Não deixar acomodar, não deixar juntar conteúdo, não deixar juntar tarefa. Eu tenho recebido poucas tarefas ainda de alunos do sexto ano. Então vamos procurar colocar em dias e vamos procurar me enviar, certo? Ou envia no privado, ou envia lá no grupo, mas sempre me avisando, professor, sou fulano de tal do sexto B, sou fulano de tal do sexto C, para que eu possa também estar fazendo acompanhamento de quem está me entregando. Mais uma vez lembrando, tá aqui o meu zap, ó, bem aqui em cima. Não deixe de entrar em contato, não deixe de enviar tarefa, não deixe de fazer tarefa. Se você acumular, é pior para você, porque quanto mais você acumula, mais você deixa de fazer. Aí fica complicado, tá bom? Hoje a gente vai começar um conteúdo novo em relação ao sistema de numeração indo-arábico. Nas aulas passadas, as atividades tiveram algumas sobre alguns outros sistemas de numeração e inclusive teve uma específica sobre o sistema de numeração romano, que é um sistema de numeração que, como já foi dito, hoje em dia ele é utilizado mais para a questão de ornamental, mais para enfeitar mesmo. Você dificilmente vai estar utilizando ele no seu dia a dia. Você vai ver ele em relógio, nome de rua, em alguns esportes ainda utiliza, né, conforme já foi dito, mas ele é mais ornamental. O que a gente vai usar mesmo é o sistema de numeração indo-arábico, certo? Baseado nisso, galerinha, tem uma historiezinha em cima desse sistema de numeração, que é essa aí, ó. Vou dar uma lida bem rápida, uma resumida, ó. Na região ocupada hoje pelo Paquistão, onde se encontra o Vale do Rio Indo, vive há milhares de anos o povo indiano. Foi esse povo que criou o sistema de numeração que adotamos atualmente. Esse sistema passou a ser conhecido como Sistema de Numeração Indo-Arábico. Indo em reconhecimento ao povo que criou e arábico em homenagem ao povo árabe que o aperfeiçoou e divulgou pela Europa. Com o passar do tempo, os símbolos criados pelos indianos para a escrita de números sofreram várias modificações até chegar à representação atual: 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. O que acontece, galera? Mais ou menos o seguinte: os hindus criaram, eles foram lá e criaram esse sistema de numeração. Inclusive tem uma particularidade que é até legal, que o último a ser criado foi o zero, porque antigamente não se admitia a ideia de não existir alguma coisa. Como era que eu ia representar alguma coisa que não existe? Então foi o último número que foi criado, foi o zero. Depois a gente conversa um pouquinho sobre ele. Então o povo hindu ele criou e tal aquele sistema de numeração. A gente vai já ver aqui a seguinte, a evolução, ó.
como é que era, ó. Século 7, negocinho meio feio, né? Século 8 começou a melhorar. Século 9 já, ou século 14, perdão, já foi mais parecido com o que a gente está acostumado. Passou para o século 15, que também já está mais ou menos parecido, que é esse daqui, ó. Já é mais parecido com o que a gente está vendo hoje em dia, que é o século 14. O século 15, esse daqui também já está bem parecido. E 1524, que seria o século 16, também já é mais próximo, mais parecido, certo? Aí ele tem uma explicaçãozinha aí porque, ó, essas modificações podem ser explicadas pelo fato de naquela época os livros serem escritos manualmente. Então dependia da caligrafia, dependia da letra de quem estava fazendo, né? E lógico, hoje em dia a gente tem os recursos tecnológicos, há muito tempo que a gente tem a máquina de escrever, que melhorou muito a questão da escrita, a questão de você entender o que está escrito. Então, pessoal, os hindus criaram esse sistema de numeração, eles criaram, e os árabes é um povo muito conhecido por ser um povo comerciante, é o povo do comércio mesmo. Então eram eles que viajavam a Europa quase toda e o mundo quase todo, vendendo especiarias, vendendo tapete, vendendo tempero, enfim, eles vendiam todo tipo de mercadoria. O que tinha que dar para vender, eles vendiam. Eles negociavam, vamos dizer assim. Eu vendia e comprava. É o que tem hoje em dia. É muito parecido com o que hoje é as nossas feiras, né? As feiras livres que a gente tem. O que acontece? Quando eles chegavam em um determinado local, aquele local tinha sua moeda própria. Então o que acontecia? Ele só podia comprar, só podia negociar se ele tivesse aquela moeda. E aquele povo, ele tinha sua escrita própria. Ele tinha sua maneira de escrever os números próprio. Então, teria que passar em um determinado local para trocar o dinheiro, para poder comprar e por aí vai. Como eles pegaram e viram que aquele sistema era um sistema interessante, eles começaram a distribuir pelo mundo. Chegava na Itália e dizia, ó, tem sistema de numeração, vamos adotar aqui. Chegava na Rússia, chegava na Alemanha, onde fosse, ia fazendo sistema de numeração próprio. É mais ou menos parecido, mal comparando, com o que tem na Europa hoje em dia. Se tu viajar a Europa todinha, tu vai ter uma única moeda que é o euro. Se tu estiver nos Estados Unidos é o dólar, no Brasil é o real. Se você mudar de um canto para outro, você tem que passar no banco e trocar. Se eu for para os Estados Unidos, eu tenho que levar meu dinheiro em real. Chegar lá, eu vou trocar por dólar para poder comercializar com o pessoal americano. Se dos Estados Unidos eu quiser ir para a Europa, eu tenho que pegar meu dólar e ir no Banco Central do país que eu tiver, da Alemanha, vamos dar um exemplo, e vou trocar aquele meu dólar por euro para poder comprar à vontade lá. Ah, professor, quer dizer que não aceita dólar na Europa, não aceita real nos Estados Unidos? Até pode aceitar, tu pegar um comerciante local, só que eles têm a moeda própria deles. Porém, o que não muda entre esses países, tanto faz Brasil, Alemanha, Estados Unidos, é o número do 0 até o 9, não muda. Se tu escrever o número 3 e tu chegar em qualquer país desse, eles vão identificar o que é o número 3. Eles vão saber o que é o número 3. Se você for para a China, a própria China, que tem os países ocidentais, aliás, que tem sua maneira própria de escrever, se você apresentar o número 3, eles vão saber o que é o número 3. Se tu chegar lá e escrever 45, o 4 e o 5 do jeito que a gente está acostumado aqui, eles vão saber que é o 45, embora eles tenham uma maneira própria de escrever, certo? Então os árabes, eles pegaram todo esse sistema de numeração e espalharam pelo mundo. Aí os hindus, por não ser egoísta, pegaram e disseram, então pronto, vamos chamar de sistema indo-arábico. Indo porque foram os hindus que criaram, arábico porque foi o povo árabe que difundiu pelo país, difundiu pelo mundo, aliás, né? O que acontece? Ó? O nosso sistema, ele é posicional. Como assim, professor? O número tem o seu valor de acordo com a posição que ele está, certo? Tanto que é o que a gente chama de valor relativo e valor real na matemática. Relativo é o valor que ele tem onde ele está, e o valor real teria o valor do número propriamente dito, o valor posicional. Então aqui, por exemplo,
O número 52, o 5 vale 5 dezenas, ou 50. E o 2 vale 2 unidades. Número 25, o 2 valeria 20 aqui. E o 5 vale 5. Certo? É mais ou menos essa questão. Valor posicional. Quanto é que ele vale naquela posição. Agora o valor absoluto é o valor do número. 2 é 2, 5 é 5. Certo? 2.378. Ó. Eu posso perguntar, quanto é que vale o 8? 8. Quanto é que vale o 7? 70. Só que isso aí é o valor posicional. É quanto é que ele vale naquele local. Quanto é que vale o 3? 300. O 2? 2.000. É como se eu dissesse para você: ô João, faz para mim o desmembramento desse número. Então você faria 2.000 mais 300 mais 70 mais 8. Então aí você teria o valor posicional de cada um. Se você tiver dúvida, você separa em unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Então 2, 2.000, 3, 300, 7, 70 e 8, 8. Valor posicional, o valor que ele tem naquela posição, certo? Olha aí essa parte aí, ó. Lendo da direita para a esquerda, o primeiro algarismo é um algarismo de primeira ordem, o segundo, segundo, o terceiro, terceiro, assim por diante, ó. Então sempre da direita para a esquerda, ó. Primeira ordem seria o 7, segunda ordem o 2, terceiro o 5 e quarta ordem o 4. Olha aqui o que eu acabei de mostrar, o 4.527 é 4.000 mais 500 mais 20 mais 7. Eu separei. Então eu poderia perguntar, quanto é que vale o 4? 4.000. Quanto é que vale o 5? 500. Quanto é que vale o 7? 7. Quanto é que vale o 2? 20. Isso aí eu estou falando de valor posicional. O valor que ele tem naquela posição, certo? O simplificar, né? Outra coisa, a gente tem no nosso sistema a base decimal. Como assim decimal? A gente tem o costume de contar de 10 em 10, mas não é por isso que é chamado de base decimal. É chamado de base decimal porque ele é formado por 10 números: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Engana-se quem pensa que o nome base decimal é porque a gente conta de 10 em 10. A gente conta de 10 em 10 porque a gente acha mais fácil, certo? Então é base decimal porque é formado por 10 números. Qualquer número depois do 9 é formado pelos próprios números que estão entre esses 10. Por exemplo, o 10 é o 1 e o 0. O 15 é o 1 e o 5. O 39 é o 3 e o 9. Então você vai, para formar qualquer outro número depois do 9, você vai usar como base aqueles 10 primeiros que você está vendo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por isso que é chamado de base decimal, tá bom? Bem facilzinho, ó. Nessa partezinha que tá rosa aí, ó, tem base 10, ou seja, cada 10 unidades de uma ordem forma uma unidade da ordem imediatamente superior. Utiliza apenas 10 símbolos, 0 até o 9. É um sistema posicional. O número tem o seu valor de acordo com a posição que ele está, certo? E possui um símbolo para representar o 0. É aquele que eu falei logo lá no começo. Não existia um símbolo para representar a ausência de tudo. Ah, não tem nada. O que representa? Aí eles, por último, criaram o 0. Dizem que foi o cara que botou um coco, outro que olhou para a lua e se inspirou. E tem N histórias aí que fala sobre a origem do 0. Mas é o último número, foi o último número que foi criado um símbolo para ele. Porque esses números, na verdade, eles são símbolos que representam uma quantidade. Eu tenho 4 objetos, eu represento com o número 4. É um símbolo. Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham entendido essa questão de valor posicional, de valor relativo, valor absoluto. Valor relativo é valor posicional, é o valor que ele tem. Valor absoluto é o valor do número propriamente dito. Entendido essa parte, por que é sistema indo-arábico? Porque foram os hindus que criaram os árabes e exportaram, os árabes foram que espalharam pelo mundo.
Por que é decimal? Porque é baseado em 10 números e a gente tem mania de contar de 10 em 10, por isso a gente pensa dessa maneira, e o nome é Sistema de Base Decimal. É um conteúdo bem simplesinho, bem básico, bem fácil, dá para todo mundo desenrolar facilmente. Lembro mais uma vez que meu zap tá ali, ó, certo? Então quem tiver qualquer dúvida, quem quiser falar comigo, pode ir no meu privado, pode perguntar, pode ficar à vontade para entrar em contato, tá bom? Tanto seja pelo grupo como pelo meu zap mesmo propriamente dito. Então pessoal, brigadão, espero que tenham gostado e até a próxima aula, se Deus quiser.